5 mitos sobre investimentos que muitas pessoas acreditam. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Hoffa, consultor de investimentos, e aqui no canal eu ajudo as pessoas a aumentarem a sua rentabilidade com segurança, com estratégias que você pode utilizar tanto na renda fixa quanto na renda variável. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e você ainda não acompanha o canal, já aproveita, se inscreve aqui e deixa o seu like. Então vamos direto ao ponto, ao nosso conteúdo de hoje. 5 mitos sobre investimentos que muitas pessoas acreditam. E o primeiro mito é achar ou acreditar que precisa de muito dinheiro para você se tornar um investidor. Precisa de muito dinheiro para você de fato fazer bons investimentos. E a verdade é que não. Você pode começar com R$1 apenas e você já vai conseguir fazer bons investimentos. Por exemplo, existe vários CDBs que você encontra no mercado a partir de R$1 e você já tem uma rentabilidade digna de 100% do CDI. Ou seja, já é uma rentabilidade boa. A questão é que o fato de você se tornar investidor não se refere necessariamente ao quanto de dinheiro você tem investido. Você entendendo, aprendendo, sabendo escolher bons investimentos, mesmo que você esteja começando do zero ou com pouco dinheiro, você pode sim se tornar um investidor, uma investidora que faz boas escolhas, que tem bons investimentos na carteira. A grande maioria dos investimentos hoje, você compra a partir de R$1, R$5, R$10, R$50. Então, acreditar que precisa de muito dinheiro para você ter bons investimentos, isso é um mito. E o segundo aqui é você acreditar que é muito, vamos lá, vou colocar aqui a palavra do lado, que é muito difícil. Muitas pessoas acreditam que é difícil demais de aprender sobre investimentos. O que você precisa entender é o seguinte: quando a gente fala sobre o assunto investimentos, é óbvio que ninguém nasceu sabendo disso. E é óbvio que tem pessoas que têm simpatia maior em relação ao assunto porque gostam, outras nem tanto. Só que entenda uma coisa, na nossa vida tem uma coisa que... Na nossa vida tem algumas coisas que não tem como você não lidar no decorrer da vida. E uma delas é dinheiro. Você precisa lidar com dinheiro, seja para suas necessidades básicas, seja para realizar seus sonhos, para sua liberdade financeira, para você adquirir bens, adquirir coisas. Ou seja, a gente lida com o dinheiro todos os dias. Então é meio que um dever você entender o básico sobre dinheiro, sobre esse assunto. Você não precisa ser um expert, mas você precisa entender sobre o assunto. E muita gente acredita que é muito difícil. A questão é, não é que é difícil, é porque às vezes você só não teve acesso a um passo a passo, de forma didática. Lembra na escola que muitas vezes a gente tem algumas matérias que você se identifica muito mais e outras matérias que você simplesmente não gosta? Está muito relacionado a quem era o nosso professor ou a nossa professora. Eu lembro muito bem quando eu estava no ensino fundamental, a nossa turma meio que majoritariamente amava matemática. Mas nós tínhamos um professor excelente, o seu Odair. Já a outra turma, né, tinha a sexta série A e a sexta série B. A outra turma, eu lembro muito bem que eles odiavam matemática. Ninguém gostava, porque era um outro professor. Então muito está relacionado à didática com que você vai acreditar que isso é muito difícil ou não. E posso ser sincero, para você saber lidar com o seu dinheiro, com investimentos e não ser enganado pelo sistema, não é difícil. Só falta um passo a passo, um método. E aqui mesmo no YouTube eu consigo te ajudar com muitos conteúdos em relação a isso. Nossos eventos, o livro físico que eu tenho, entre vários outros tipos de conteúdos que a gente acaba gerando para compartilhar com vocês aqui. E o nosso terceiro é você acreditar que você só vai ganhar muito dinheiro se você arriscar mais. Isso é um mito. Muita gente acredita que você só tem melhores rentabilidades se você investir em ações, em fundos imobiliários, em bolsa de valores e por aí vai. E eu trouxe um dado aqui, eu vou colocar esse dado na tela também. Olha só, quando a gente olha a rentabilidade acumulada de alguns investimentos dos últimos 20 anos, 80%
Presta atenção, o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa de Valores, rendeu 503%. No mesmo período, um investimento conservador de renda fixa, pagando 110% do CDI, são opções que você encontra hoje, 821% de rentabilidade acumulada. E no mesmo período, se a gente pegar um CDB pré-fixado de 12% ao ano, você teria neste período acumulado 864% de rentabilidade. Ou seja, é um mito você acreditar que para você ter melhores retornos, você precisa correr mais risco. É um mito, isso é mentira. Aqui está a prova de que muitos investimentos conservadores mais seguros performaram muito mais nos últimos anos. Ok, Ricardo, mas essas taxas que você usou como referência, essas taxas estão disponíveis ainda? Sim, e hoje tem taxas até melhores do que isso em se tratando de investimentos. Então, isso daqui é um mito, você acreditar que você precisa de muito risco para ganhar mais rentabilidade. E o nosso quarto mito aqui é acreditar que a arte de investir do seu dinheiro é como se fosse um estilo aposta, onde você precisa apostar um dinheiro para você receber algo em troca. E não tem nada a ver com isso. Investimentos sérios não tem nada a ver com aposta. Basicamente se resume a duas coisas. Na renda fixa você pega o seu dinheiro, você empresta para um banco, para o governo, para uma empresa, a troco de uma rentabilidade. Na renda variável você se torna sócio de um negócio, de um empreendimento. E se esse negócio cresce, você ganha dinheiro com isso também. E ainda tem alguns investimentos alternativos, que é quando você compra um ativo que oscila pela oferta e demanda. Por exemplo, dólar. Você pode comprar dólares e os dólares se valorizarem no longo de anos e, consequentemente, o teu dinheiro também se valorizou. Basicamente é isso, não tem nada a ver com aposta. E o nosso quinto mito aqui em relação a investimentos é você acreditar que você precisa de muito tempo. Vou colocar aqui a palavra tempo. Que você precisa de muito tempo para aprender sobre investimentos. Isso é um mito. Sabe por que isso é um mito? Pelo seguinte, provavelmente você que está assistindo sabe, né, como é o processo para você tirar sua carteira de motorista. Você simplesmente vai lá, faz algumas aulas práticas, algumas aulas teóricas, você estuda e depois, com a prática do dia a dia, você vai se tornando mais habilidoso, certo? Então, quando a gente fala sobre investimentos, é muito parecido. Você não precisa de muito tempo para você dedicar a investimentos de forma contínua. Naquele momento que você vai se dedicar a isso, você vai injetar um pouco mais de tempo. Mas não é algo que vai tomar todo o seu dia. E depois que você aprender e entender, isso entra no automático. E com a prática, você vai criando mais habilidades em relação a isso. Simples assim. Eu posso usar uma outra analogia, que é o exemplo de você fazer um bolo. Para você fazer um bolo pela primeira vez, você vai ter que ler a receita, vai ter que talvez ver um vídeo no YouTube como é que funciona, como mexe, qual utensílio usa para fazer determinada situação, mas na medida do possível que você vai fazendo várias vezes aquela receita de bolo, você se torna tão habilidoso ou habilidosa que aquilo vai no automático. Então aprender sobre investimentos é a mesma coisa. Num primeiro momento você se dedica mais, daqui a pouco você percebe que é muito tranquilo, é muito simples, desde que você tenha um passo a passo, um conteúdo organizado, e quando vê, tudo vai no automático. Perfeito? Então esses são 5 mitos sobre investimentos que muitas pessoas acreditam, e se você tem algum outro mito, algo que você acredita sobre investimentos, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, para entender se de repente isso realmente faz sentido ou isso é um mito e que de repente eu consiga te ajudar a resolver isso da melhor forma possível. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. E se você gostou do conteúdo, não deixa de deixar o seu joinha, porque isso me ajuda ao YouTube ver que esse conteúdo é bacana e o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas, a gente leva nosso conhecimento, nossa mensagem para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!